Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 13, Um Mundo Sem Culpa, comigo, Maria do Sol. A gente está lendo agora o versículo 5, parágrafos 1 a 3, página 262. As duas emoções. Eu disse que você tem apenas duas emoções, amor e medo. É interessante essa simplicidade tão profunda ao mesmo tempo, né? Duas emoções que nos mostram se a gente está com Deus ou sem Deus, se a gente está no nosso eu superior ou no eu inferior. É muito profundo e ao mesmo tempo simples, né? Uma é imutável, mas em constante intercâmbio, sendo oferecida pelo eterno ao eterno. Nesse intercâmbio, ela se estende, pois aumenta na medida que é dada. A outra assume muitas formas, pois o conteúdo das ilusões individuais se difere enormemente. Mas elas têm uma coisa em comum: são todas insanas. São feitas de cenas que não se pode ver, de sons que não se pode ouvir. Elas compõem um mundo privado que não pode ser compartilhado. Essa coisa do nosso medo, das nossas ilusões, a gente parece estar sozinho, a gente está sempre tentando elaborar soluções para aplacar esse medo, a gente está aprisionado nessa dor, é muito profundo. Pois são significativas apenas para quem as faz e, portanto, não tem absolutamente qualquer significado. Nesse mundo, o autor dessas ilusões move-se sozinho, pois só ele as percebe. Cada um povoa o seu mundo com figuras do seu passado individual e é por causa disso que os mundos privados diferem. Louco, né? Muito profundo isso. Mas as figuras que ele vê nunca foram reais, pois são feitas apenas das suas próprias reações ao seu irmão e não incluem as reações que eles têm a ele. Portanto, ele não vê que fez essas figuras e que elas não são íntegras. São figuras que não têm testemunha, sendo percebidas apenas por uma mente separada. É igual a imagem que eu falei ontem, né? Eu acho que eu falei disso ontem. Atualmente eu tenho percebido completamente isso. O curso em Milagres tem me mostrado que as pessoas, em geral, nós, né? Quando a gente fala as pessoas, é bom se incluir para poder tirar as próprias ilusões. Praticamente não interagimos. A gente apenas tenta compartilhar nosso mundo de ilusões, como se a gente tivesse um capacete de realidade individual translúcida que está sempre entre nós e a experiência real com o outro, caminhando. Imagina todo mundo na Terra caminhando com um capacete. E alguns poucos despertos. Os despertos são aquelas pessoas que você fala, nossa, parece que você tem um brilho no olho. Nossa, que bom, parece que essa pessoa consegue me entender, consegue me ouvir. São elas, e nós somos essas pessoas, ou agora ou a caminho disso, que fazem com que a gente se lembre quem nós somos. E por isso, quando a gente estende, né, quando a gente fala que a outra soma muitas formas, uma é imutável e constante oferecida pelo Eterno, ela se estende, pois aumenta na medida que é dada. A pessoa que está desperta e presente, ela está o tempo inteiro compartilhando o milagre. Por quê? Porque ela tira a si mesma o tempo inteiro e o outro do sono eterno, das ilusões da mente presa em um monte de emaranhado de pensamento. E aí aquele capacete sai e a pessoa consegue ver. E aí ela tem medo naquele momento de novo, porque ela estava tão presa. Nós, né, também, nós todos nesse caminho desse curso Milagres, quem aqui não sentiu muitos medos durante e ainda continua sentindo? Medo de mudar de vida, medo de seguir a intuição, medo de que isso tudo pode ser loucura, medo da intensidade com que estão chegando as mensagens. É muito forte, ao mesmo tempo é apenas o nosso despertar. No entanto, as figuras que ele vê nunca foram reais, pois são feitas apenas das suas próprias reações. Portanto, ele não vê que fez essas figuras e que elas não são íntegras. São figuras que não têm testemunhas, ou seja, a gente mesmo fica ali testemunhando da própria coisa. Então, por isso que quando parece que a gente não é entendido, parece que as pessoas não nos entendem, parece que, nossa, é muito claro isso agora, sendo percebidas apenas em uma mente separada. É através dessas estranhas e sombrias figuras que os insanos se relacionam com seu mundo insano,
pois eles só veem aqueles que lhes lembram essas imagens e com elas que se relacionam. Assim, de fato, se comunicam com aqueles que não estão presentes e são eles que respondem. Porque, é claro, se eu estou projetando, eu não estou estendendo, então eu estou projetando um monte de coisas que o outro nem sequer sabe que eu estou sentindo sobre ele ou sobre ela. E ninguém ouve a resposta dada por eles, a não ser aquele que as invocou, e só ele acredita que responderam. A projeção faz a percepção, e você não pode ver além dela. Atacou teu irmão uma e outra vez, porque viu nele a sombra de uma figura do teu mundo privado. E, por ser assim, não pode deixar de atacar a si mesmo. Em primeiro lugar, pois o que ataca não está nos outros. Sua única realidade está na tua própria mente. E atacar aos outros está literalmente atacando o que não existe. Inspira, porque verdadeiramente esse parágrafo transforma. Vamos agora para a leitura da lição. Olá, Radiante! Leitura comentada da lição 199 do livro Um Curso em Milagres. Livro de exercícios. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Inspira profundamente para a gente mergulhar nessas lições que não estão sendo apenas lições, estão sendo recodificações mesmo. A gente está vendo isso cada vez mais. Eu não sou um corpo, eu sou livre. A liberdade tem que ser impossível enquanto você percebe a ti mesmo com o corpo. O corpo é um limite. Aquele que quer buscar a liberdade num corpo está procurando-a onde não é possível achá-la. A mente pode ser liberta quando deixa de ver dentro de um corpo, firmemente ligada a ele e protegida pela sua presença. Se isso fosse verdade, a mente seria de fato vulnerável. A mente que serve ao Espírito Santo é para sempre ilimitada, sob todas as formas. Está além das leis do tempo e do espaço, desligada de qualquer preconceito, com força e poder para fazer tudo o que lhe é pedido. Essa é a mente que está servindo ao Espírito Santo. Prestou atenção? Prestou atenção? A mente que serve ao Espírito Santo é para sempre ilimitada, sob todas as formas. Está além da lei do tempo e do espaço, desligada de qualquer preconceito, com força e poder para fazer tudo o que lhe é pedido. Pedido. Pensamentos de ataque não podem entrar nessa mente, porque ela foi dada à fonte do amor, e o medo jamais pode entrar na mente que tenha se ligado ao amor. Ela descansa em Deus. E quem pode ter medo se vive na inocência e apenas ama? É essencial para o teu progresso nesse curso que aceite a ideia de hoje e a valorize muito. Qual a ideia? Eu não sou um corpo, eu sou livre. Não se preocupe se para o ego ela for bastante insana. O ego dá valor ao corpo porque vive dentro dele, unido à casa que construiu. O corpo faz parte da ilusão que protegeu o ego, não deixando que ele se achasse ele próprio ilusório. E é aqui que ele se esconde, é aqui que é possível vê-lo tal como é. Declara a tua inocência e você é livre. O corpo desaparece, porque não precisa dele, a não ser para a necessidade que o Espírito Santo vê para ele. Nesse sentido, o corpo parecerá uma forma útil àquilo que a mente precisa fazer. Torna-se assim um veículo que ajuda o perdão a ser estendido à meta toda abrangente que ele precisa alcançar de acordo com o plano de Deus. Acalenta a ideia desse dia e pratica hoje todos os dias. Torna a parte de todos os teus períodos de prática. Não há pensamento que não ganhe com isso, mas mais poder para ajudar o mundo e liberdade em todo o mundo. Para ajudar o mundo e mais dádivas para você também. Nós damos voz ao chamado da liberdade em todo o mundo para essa ideia. Você quer se isentar da aceitação que a dádiva que dá? O Espírito Santo é o lar das mentes que buscam a liberdade. Nele acham o que buscavam. Agora, o propósito do corpo fica claro. Ele vem a ser perfeito na capacidade de servir a uma meta não dividida. Em resposta à mente sem conflito ou equívoco, que tem apenas o pensamento da liberdade como sua meta, o corpo serve bem ao propósito da mente. Sem o poder de escravizar, é um digno servidor da liberdade que a mente no interior do Espírito Santo busca.
Seja livre hoje, carrega a liberdade como uma dádiva tua, aqueles que ainda acreditam que estão escravizados dentro de um corpo. Seja livre, de modo que o Espírito Santo possa fazer uso do teu ser livre. Do teu. Fazer uso do teu escape, desculpa. Seja livre, de modo que o Espírito Santo possa fazer uso do teu escape do cativeiro para pôr em liberdade muitos que se perceberam presos, impotentes e com medo. Deixa que através de ti o amor substitua os seus medos. Aceita a salvação agora e dá à tua mente aquele que chama por ti para que faça a ele essa dádiva, pois ele quer te dar a liberdade perfeita, a alegria perfeita e a esperança que encontra a sua realização plena em Deus. Você é filho de Deus. Na imortalidade vive para sempre. Não quer voltar a tua mente para isso? Nesse caso, pratica bem o pensamento que o Espírito Santo te dá para o dia de hoje. Nele os teus irmãos estão libertos contigo. O mundo é abençoado junto contigo. O Filho de Deus não chorará mais e o céu agradece pela alegria maior que a tua prática traz até mesmo a ele. E o próprio Deus estende seu amor e felicidade cada vez que você disser: eu não sou um corpo, eu sou livre, ouço a voz que Deus me deu e a mente obedece apenas a ela. Eu quero traduzir um pouquinho isso aqui, porque quando a gente fala de liberdade, a gente fala de liberdade da mente. Quando a gente fala de liberdade da mente, a gente fala de liberdade para escolher aquilo que não quer proteger o nosso estado temporário. Porque se você for pensar bem, a escolha, por exemplo, por permanecer no emprego que não te satisfaz ou não tem a ver com a sua função ou com os seus dons. É por quê? Por causa do corpo. Porque a gente tem medo de não ter o que comer, não ter como pagar as contas para proteger esse corpo. Né? Para ele ter teto sobre a cabeça, para ele ter não adoecer, para ele não envelhecer sem ninguém, para poder as pessoas valorizarem o que a gente acha que é, ou seja, o verniz que a gente coloca. Então a gente se aprisiona. Por que eu vou escolher um estilo de vida que não valoriza a minha liberdade profunda? Por causa do corpo, por causa do medo da velhice, por causa do medo de ficar, por exemplo, de não ter dinheiro para um tratamento, de não ter condições de ter uma proteção para o corpo. Obviamente que a realidade que a gente percebe com o medo, ela é uma realidade parecida com a que a gente percebe com o amor. Porque claro que a gente quer ser protegido, claro que a gente quer ter as condições para se manter sem dor, mas aqui está falando que a promessa do amor é essa. Só que o ego faz ilusões muito distorcidas, extremamente parecidas com a realidade. Então, quando ele faz essas ilusões parecidas com a realidade, é como se a gente tivesse dividido de fato, porque como que eu não vou ter medo de algo que eu realmente sinto que preciso? Mas no amor você vai ter aquilo que você precisa, mas quando você escolher da maneira correta. Então é um ajuste de percepção que vai para o conhecimento. O ajuste para a proteção real e não a proteção do ego. O ajuste para a entrega real, não uma entrega parcial. E esse passo a gente só pode dar usando o Espírito Santo e por nós próprios, porque Deus não enxerga os nossos enganos, os nossos erros. As ilusões são criadas por nós. Então essa frase de eu não sou o corpo, eu sou livre, ela tem muito a ver com essas escolhas de para de se proteger tanto no ego, entrega para o que suas intuições te mostram, sua conexão te mostra, a amorosidade te mostra, que tanto parecem dúbias. Por quê? Por causa do medo. Fim da lição de hoje, leitura comentada.